Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos. Aqui, como sempre, professor Eustáquio, apresentando para vocês aqui a unidade de ensino de disciplina semipresencial, abordagem clínica psicodiagnóstico, do curso de psicologia, né? Então, assim, essas unidades irão provocar vocês aí no sentido de uma aprendizagem, sobretudo em métodos de mensuração e abordagem clínica psicodiagnóstico. Unidade 2 dessa disciplina semipresencial vai abordar aí fundamentos e escopo da avaliação psicológica ainda, né? Unidade 1 foi de avaliação psicológica, mas a 2 aí tem um pouco de aprofundamento sobre essas questões, né? Onde vai trazer no item 1 aqui da unidade os fundamentos e o escopo da avaliação psicológica. Temos aqui alguns tópicos super importantes para vocês. Definição e natureza. Bem como já foi tratado na unidade 1, a 2 reforça a ideia de que a avaliação psicológica é um processo complexo, dinâmico e multimétodo. Complexo, dinâmico e multimétodo. Tem vários métodos, teórico e prático, né? Que o objetivo é coletar, analisar e interpretar informações sobre o funcionamento psicológico de um indivíduo ou grupo. Então, a ideia é o funcionamento psicológico com as possibilidades de serem avaliados, mensurados e tratados de uma maneira científica e técnica, né? Temos o multimétodo. De que se trata aí o multimétodo? Não se resume à aplicação de testes. Importante ressaltar. Utiliza diversas técnicas, é multimétodo, né? Então diversas técnicas como entrevistas, observações, escalas e testes psicológicos para formular hipóteses e tomar decisões. Então tem várias ferramentas que devem ser utilizadas e não apenas uma. Temos também a avaliação do desenvolvimento humano, ou seja, busca compreender a trajetória singular, única, peculiar, não é, pessoal? Identificando potenciais, dificuldades e as interações entre os domínios cognitivo, afetivo, social e comportamental, né? Então temos 4 itens aí em que a avaliação do desenvolvimento humano, ou seja, a estrada da vida, como diz Milionário Zé Rico, né? Aí vamos ter um desenvolvimento, buscar compreender essa trajetória singular nesses quesitos aí, cognitivo, afetivo, social e comportamental. Tem também um objetivo amplo aí, que ele vai além do diagnóstico de transtornos, inclui a descrição de características da personalidade, habilidades específicas, né? Ou seja, habilidades intelectuais, memória, atenção, sobretudo, e o mapeamento das etapas do desenvolvimento em relação ao esperado. Ou seja, se tem uma padronização possível, né, já que os seres humanos funcionam mais ou menos da mesma forma, a gente consegue aí idealizar, sobretudo, áreas de ensino e aprendizagem da melhor maneira possível, ok? No item 2 vai trazer aqui normas de aplicação, padronização e uso ético das avaliações. Norma de aplicação traz aí procedimentos padronizados rigorosos que garantem, né, que o teste ou a técnica, né, seja administrado da mesma forma para todos os avaliandos, assegurando a validade dos resultados, né? Então, você tem uma padronização de normas de aplicação e testes. Padronização envolve garantir condições ambientais adequadas, ou seja, espaço, iluminação, privacidade, e o seguimento estrito das instruções do manual. Tempo de resposta, apresentação dos itens, ou seja, o descumprimento compromete a fidedignidade, precisão e validade. Então, condições ambientais adequadas, aí, laboratórios ou mesmo espaço, a questão da iluminação, privacidade, isso conta para a padronização de testes. E temos a restrição e ética. No Brasil, especificamente,
o uso de testes psicológicos é atividade privativa do e da psicóloga, regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia, bem como pelo SATEPSI, aí é o site de testes de avaliações psicológicas, visando o uso competente, técnico e ético. Como eu antecipei na unidade 1, tem muitos testes que são aí prerrogativa específica do psicólogo e da psicóloga. Competência profissional traz também nessa unidade, que é a 2. O psicólogo deve ter conhecimento aprofundado em 3 itens: teoria da medida e psicometria, que inclui aí entender as bases teóricas, validade e precisão dos instrumentos, isso consta nessa unidade de uma maneira mais aprofundada. Contexto e limite de uso, saber quando um teste é apropriado e evitar generalizações indevidas. Ok? Terceiro, atualização constante, seguir as diretrizes do International Test Commission, ITC, ou seja, é uma comissão aí internacional de testes que tem uma atualização. No item 3, traz as normas de interpretação e referências teóricas. Normas de interpretações aí essenciais, fundamentais para a interpretação, né? Ou seja, comparam o desempenho do avaliando com o de um grupo normativo, normas de idade, percentuais, percentis, scores padronizados, né? Normativas, comparação com o desempenho de uma amostra representativa, né? Representativa, isso vocês deverão se aprofundar. Como que eu obtenho uma amostra representativa de uma população? Se aprofundem nessa questão. De critério, comparação com o nível de proficiência pré-estabelecido, né? Então temos aí o grupo normativo, comparação de um nível de proficiência pré-estabelecido. Tem, por fim, a integração teórica, nesse caso. A interpretação dos dados brutos deve ser guiada por um referencial teórico sólido. Aqui dá alguns exemplos aí, Piaget, Vygotsky, né, teorias psicodinâmicas, para dar um sentido e relacionar os resultados à compreensão do desenvolvimento humano. Então, esses 2 autores, Piaget e Vygotsky, trabalharam essa questão do desenvolvimento humano e contribuíram significativamente para a área da educação. Quarto item, nós temos aí níveis de interferência e devolução, ou seja, o feedback, né? Interferência da avaliação. O processo gera impacto, não é neutro, ele gera um impacto na vida do avaliando e seu entorno, exigindo responsabilidade. Manifesta-se em diferentes níveis esse impacto, né? O indivíduo pode gerar autoconhecimento, mas também ansiedade ou estigmatização, se conduzido de forma inadequada. Ou seja, a gente faz um teste padronizado de quociente de inteligência ou de personalidade. Dependendo do resultado, o indivíduo pode gerar autoconhecimento, bem como ansiedade ou estigmatização. Concordam? Segundo, família, instituição, culmina em recomendações de intervenção, ok, após avaliação psicológica, testes, né? Aí uma intervenção, ou seja, sugere terapia, mudanças educacionais que alteram a dinâmica da vida do indivíduo, né? Então, olha, na área da educação, a criança, o adolescente precisa de certos cuidados, de certas observações para que ele realmente ou ela aprendam, né? Então, terapia, no caso de outro tipo de intervenção. O sujeito está desenvolvendo aí algum transtorno que pode ser muito bem cuidado por um profissional qualificado da área da psicologia. Social legal, né? Em contextos forenses ou de inclusão, a avaliação psicológica tem o poder de decisão sobre direitos e acesso a serviços, né? Por exemplo, transtorno do espectro autista, muito atual essa discussão, sobre alguns direitos em uma diversidade aí de atuações na sociedade, né? Então tem essa discussão. Vejam a importância de você entender muito bem desse processo de avaliação psicológica. O processo de devolução também é um item
significativa, é uma etapa crítica e ética de comunicação dos resultados, okay? Sendo um momento de diálogo e construção de sentido, não apenas a entrega de um laudo, né? Ou seja, você vai fazer a devolução para aquele que você fez a avaliação psicológica. Então tem todo um arcabouço que deve ser extremamente respeitado. Princípios da devolução. Então, primeiro item, uma linguagem acessível, né, adaptada ao nível de compreensão do receptor, porque nem toda pessoa tem aí condições de entender linguagem técnica, científica. Então, uma linguagem acessível às condições daquela pessoa que foi avaliada, né? Contextualização, apresentar resultados no contexto do desenvolvimento, história e demandas do avaliando. Então, contextualizar, cada pessoa tem aí um contexto histórico, ainda que dentro do mesmo país e sociedade, peculiar, diferenciado, um processo de subjetivação que é bem da pessoa, né? Então temos que contextualizar os resultados. Foco no processo deve também ser uma ênfase, enfatizar aí as potencialidades e possibilidades de intervenção, não só as dificuldades, né? Ou seja, encontrou ali algum evento que pode ser modificado para o bem, considerando a ética moral para a pessoa, sim, foco no processo. Por fim, responsabilidade compartilhada, promover a participação ativa no planejamento dos próximos passos, né? Ou seja, você acompanhar talvez aí os profissionais que estão cuidando daquela pessoa. O item 5 vem trazer aí uma compatibilização, triangulação e conclusão. No primeiro, abordagem multimétodo e triangulação, o cerne da avaliação psicológica de qualidade é a compatibilização, triangulação dos dados obtidos por diferentes métodos e fontes, oferecendo uma visão holística, né, ampliada. Fontes de dados, testes psicológicos, entrevistas, anamnese, observação clínicas e outras fontes, ou seja, relatórios escolares, médicos também servem como fontes de dados. Integração com o desenvolvimento geral. A interpretação de um dado isolado, baixo score, por exemplo, deve ser relativizada e integrada ao conhecimento sobre o desenvolvimento humano, ou seja, a história escolar, história da saúde, o ambiente sociocultural do indivíduo. Isso tem que fazer parte aí dessa integração com o desenvolvimento geral. Riqueza da interpretação. A compatibilização permite ir além da classificação, focando na dinâmica do funcionamento psicológico e nas variáveis que modulam o desenvolvimento, fatores de risco e proteção. Por fim, a conclusão da avaliação psicológica é uma prática que deve ser cientificamente embasada, super importante, instrumentos validados e normas, e profundamente humanizada, ou seja, levar em consideração a ética, a competência e o foco do indivíduo, servindo como um guia para a promoção da saúde e intervenções eficazes. Então, vale ressaltar por último que a referência citada aqui é o Barroso, o autor da referência, é Sabrina Barroso, e o Fábio Scorsolini, bem como Elizabeth Nascimento, sobre avaliação psicológica aí das teorias às aplicações. É uma obra de 2017, não muito antiga, né? Então vem trazer essas questões para que vocês observem com muita atenção e aprofundamento, sugestão, busquem aí ajuda, né, com relação aos conceitos que não estão compreensíveis ainda, né, perdão, e desejo a todos excelentes estudos. Expansão da disciplina.